Olá, donas do jogo! A gente está aqui no Taça das Favelas. Em todos os lugares a gente encontra mulheres maravilhosas, com histórias inspiradoras no futebol. E mulheres reais. Isso que é o mais bacana. E hoje eu vou conversar, vou bater um papo com ela, uma mulher que tem uma história fantástica. Vou desenhar aqui para vocês. Imagine uma mulher, mãe, com um bebê de 10 meses no colo, na década de 90, indo para uma seletiva, seleção brasileira, vamos dizer assim. E essa mulher perde a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo simplesmente por ser uma mulher, ser uma mãe no futebol. Patrícia Menezes vai conversar com a gente. Primeiramente, gostaria de agradecer por você estar aqui, bater nesse papo, contar essa história rica, que me inspirou tanto, né? Quero agradecer ao Edson, também Lima, da Vitrine do Futebol Feminino, porque ele que trouxe essa história para mim, me falou de uma verdadeira dona do jogo, e a gente está aqui para ouvir. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história, porque é uma história que não pode ficar escondida, mulher. Conta como foi que aconteceu, você estava com a Júlia, né, na época com 10 meses, saiu de Goiânia para o Rio de Janeiro. Conta você. Bom, é um prazer estar aqui falando com a Dana do jogo, para poder falar um pouquinho da minha história, né? Uma história que eu estava falando assim, que se fosse hoje, né, a estrutura que tem todos assim, a gente poderia ter até ido mais além, né? Mas então eu jogava futebol e aí eu recebi o convite, né, do organizador da época que iria fazer o primeiro mundial na China, né? E aí eles estavam fazendo uma seletiva, uns treinamentos para fazer uma seleção brasileira para poder disputar o primeiro mundial lá na China. E aí a gente recebeu o convite, a convocação para estar indo. Só que eu tinha bebê, né, na Ana Júlia, 10 meses. E aí foi uma coisa assim que eu tive que pensar muito assim para poder ir, porque eu não poderia ir e deixar ela, porque ela amamentava ainda. E eu também não queria deixar de passar essa oportunidade da minha vida, porque a gente, o auge de todo mundo é chegar a uma seleção brasileira. Então eu tive que tentar ver se eu conciliava as duas coisas, né? E sair com a cara e a coragem, fomos para o Rio de Janeiro, né? Chegando lá, já que chegando lá, a gente encontrou pessoas que foram nos ajudando e tudo, mas infelizmente, né, por conta assim da própria da questão de conciliar o treinamento com a bebê lá, então foi muito difícil, porque às vezes ela chorava, ela era muito apegada comigo, né? E aí, por conta dessas coisas, assim, logo eu fui, participei do primeiro corte, né, da seleção. Mas foi uma experiência interessante, eu não me arrependo de ter ido. Foi uma coisa assim que isso hoje torna-se a minha vida dentro do futebol feminino, né, bem digna, que eu quebrei, eu fui uma das primeiras a quebrar um paradigma, né, de poder ir para a seleção brasileira com criança, né, e então, para mim foi isso aí muito importante, é uma história, né, que hoje eu posso chegar a contar, se eu não tivesse ido, eu não teria essa história, né, então, foi muito importante, e outra coisa que foi muito importante para mim nessa seleção é que quando eu voltei com muito mais vontade de trabalhar pelo futebol feminino. Tanto é que estou aqui há 43 anos dedicando a minha vida, né, ao futebol feminino. Só para explicar um pouquinho hoje, ela é técnica, né? Ela tá aqui, a gente está aqui, gente, como eu expliquei no início, a gente está aqui no Taça das Favelas, então tá rolando a competição nacional. Ela é técnica da equipe de Goiânia, mas além disso, ela trabalha, já tem projetos lá em Goiânia com meninas no futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi que você virou essa chave depois dessa tudo bem, que você lembra, mas é claro que eu imagino que você tenha ficado um pouco ressentida, porque é muito difícil é injusto você ser mãe, você ter que optar por cuidar da sua filha, você trabalhar no injusto, o certo é você ter essa possibilidade de conciliar, né, tudo isso. Então, eu queria que você contasse como foi que você virou essa chave e aí decidiu focar em ajudar outras meninas a conquistarem seus sonhos de serem jogadoras de futebol.
Isso é, aí quando voltei, e aí eu voltei com aquele foco de poder ajudar mais e a gente conseguir algo melhor para as mulheres, né, que queiram jogar futebol, por isso que é a minha dedicação até hoje. Hoje lá em Goiânia nós temos o nosso projeto lá, onde que a partir de 10 anos, né, as meninas já podem jogar, porque lá uma complicação dentro do futebol feminino é porque as meninas elas começam pequenininhas jogando junto com homens, né? Não tem uma equipe assim exclusivamente só feminino para elas. Então, quando vai chegando uma certa idade, quando não dá conta muito de acompanhar, né, os meninos, aí elas necessitam de estar jogando junto com as mulheres, mulheres contra mulheres. E aí nós temos o nosso projeto social lá, que há mais de 30 anos, né, a gente faz esse projeto social lá, que lá não interessa se é boa de bola, se não é, se é gorda, se é magra, se é feia, se, você entendeu? Se não tem esse negócio, se sabe jogar, se não sabe jogar, lá a gente vai dar oportunidade para as mulheres que queiram jogar futebol, elas jogarem. E lá o nosso projeto é totalmente gratuito. A gente não cobra nada de nenhum atleta, assim, e a gente não tem nenhum órgão público atrás disso. Tudo isso que a gente faz, né, eu e meu esposo fazemos, é tudo em prol do futebol feminino e sem a ajuda de ninguém. A ajuda minha sempre foi a minha e do meu esposo com o nosso salário. A gente conta com as pessoas que nos ajudam lá, nós temos a nossa comissão técnica que nos ajuda, que trabalha voluntariamente. Então, esse é o nosso projeto lá em Goiás. E como é que está sendo para você disputar essa Taça Favela, trazer essas meninas para jogarem aqui essa competição que tem crescido, né, e tem dado tantas oportunidades, né, para as meninas que jogam futebol de várzea, agora sendo televisionada, né, Sim, inclusive. sim. Como é que está sendo para você essa experiência? Nossa, foi muito bom. O ano passado, a nossa comunidade lá conseguiu ser campeã e esse ano nós tornamos nós bicampeãs, né? Aí trouxemos lá, fizemos a seleção, a gente escolhe as meninas que se destacaram, né, lá e formam uma seleção e a gente conseguiu vir aqui e a gente está aqui para poder colocar para a gente que lá em Goiás também nós temos potencial, sabe? Porque a Taça das Favelas é isso, ela, além disso, ela dá visibilidade para a gente. E a Taça das Favelas para Goiás lá foi um marco muito interessante, porque, não aqui em São Paulo, né, eu falo assim, porque aqui vocês direto têm competições, mas nós lá em Goiás, nós somos muito carentes de competições femininas. Você entendeu? E lá nós só temos lá o Campeonato Goiano da Federação e agora nós temos a Taça das Favelas no nosso calendário. Então foi um marco lá para a gente. E o que essa taça faz para as meninas e para os meninos é super interessante, tá? O tratamento que dá, sabe? Então, desde a hora que a gente que faz a seleção lá para poder jogar, como que as meninas, o respaldo, vem, faz entrevista, faz. Então, é muito importante isso para elas e a autoestima delas, sabe? Então, é importantíssima a questão da Taça das Favelas lá em Goiás. Muitíssimo obrigada pela honra de estar aqui contando a sua história. Tenho certeza que muitas mulheres vão se inspirar, mulheres, mães no futebol. Só uma informação, a Júlia hoje trabalha com você também no futebol, a sua filha. Aham. A minha filha hoje ela é a preparadora física dela, da nossa equipe lá, profissional. Ela tem ela já tem um casal de filhos, né? E tá lá crescendo junto lá. E os meninos lá, onde que ela vai, e ela leva as crianças. Todo dia, hoje a estrutura é melhor, né? Hoje eu acho que se eu tivesse uma estrutura dessa antes, né? Quem sabe eu não poderia ter conciliado, né? Hoje ela está lá, ela cuida das crianças lá e ela leva as crianças para a beira do campo e tem assim, eu atrás para poder ajudar e dar o suporte, né? Tá vendo? Inspira em casa. Tenho certeza É, que depois dessa entrevista também aqui no Dona do Jogo vai inspirar outras mulheres. Essa é a nossa intenção, é dar visibilidade a vocês, especialmente vocês pioneiras, né, que abriram o caminho para todas nós que trabalhamos em futebol, seja dentro do campo, seja como treinadora ou no jornalismo esportivo. Minha gratidão, né, pela sua história e por estar aqui contando com a gente. Muito sucesso para você. Obrigada, agradeço a Catens do Jogo aí por estar passando essa minha história aí. Sempre que a gente puder estar
ajudando assim a divulgar, né, o trabalho das mulheres aí no futebol é importante. Muito obrigada.